Hoje começaremos uma série diferente. Eu vou mostrar para vocês uma reforma do zero que nós vamos iniciar agora, e ela vai ser uma reforma muito especial, porque é num prédio onde eu já morei com a minha esposa e também onde a gente teve o nosso primeiro escritório. Então a gente morava aqui em cima e trabalhava aqui embaixo, só pegava o elevador para trabalhar, mas a reforma não é onde eu morava, é num apartamento vizinho. Vamos lá comigo? Sejam bem-vindos! Vou mostrar a reforma um pouquinho como ela vai ser desde o princípio, hoje, para vocês acompanharem comigo. O projeto começa aqui nesse hall. Esse prédio tem um apartamento por andar, então a gente vai se apropriar desse espaço, criar um painel para esconder todos esses equipamentos do edifício, né, respeitando as normas do bombeiro, vigilância, que são necessárias, mas para o hall já ficar bem receptivo, porque ele praticamente faz parte já do apartamento, né? E entrando aqui, vocês vão conhecer já um pouquinho da bagunça. A gente já iniciou a remoção de todo o mobiliário antigo dessa unidade, né? Esse prédio é um prédio de mais ou menos seus 15, 20 anos. Eles são apartamentos um por andar. As unidades tinham 3 dormitórios, uma suíte mais 2, mas muitos já integraram essa parte que a gente consegue ver aqui, que é uma sala, já integrou ao apartamento, a parte social do apartamento, e manteve somente 2 dormitórios, uma suíte mais um dormitório, que é o caso dessa unidade em específico. Então, a gente já está removendo tudo aqui que a gente tinha no apartamento, que era um apartamento que estava sendo utilizado para realmente transformar ele. E como eu comentei para vocês, é uma emoção estar fazendo esse projeto, porque eu e minha esposa, a gente começou a morar aqui na cidade de Balneário Camboriú, exatamente nesse prédio em uma outra unidade. Então, assim, está sendo super legal, porque é um apartamento que a gente conhece todos os seus cantinhos, as suas funções, o que a gente achava que podia melhorar, o que não podia, e a gente trouxe isso para o projeto. Então a gente vindo até um pouquinho aqui para a parte social, aqui era a cozinha, aqui o proprietário tinha uma bancada e a área de serviço. E a gente tem uma vista muito legal para lá. Então no projeto, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês depois uma planta de demolir e construir, enfim. A gente vai demolir tudo isso aqui, a gente vai demolir essas 2 paredes aqui e vai integrar todo esse espaço a parte da sala, né? Então a gente vai ficar com essa sala, essa cozinha, um espaço totalmente mais amplo, né? A gente tem um grande desafio aqui também, que é essa parte que a gente tem a churrasqueira integrada, então a gente vai trabalhar ela para ficar harmonicamente legal com o projeto, né? E a gente sempre fala que o projeto de uma reforma, a gente tenta prever ao máximo todos os detalhes, porque tem uma complexidade, tem muitas coisas que a gente não consegue visualizar antes de a gente começar a mexer, né? Mas a gente sempre deixa muito claro que podem ocorrer alguns ajustes no decorrer. Um dos casos que a gente ainda não sabe, mas a gente já tem uma previsão, é que a gente não sabe exatamente como está chegando a infraestrutura elétrica dessa unidade. Então aqui na área de serviço, nessa parede em que a gente vai demolir, a gente tem toda a parte de caixa elétrica nessa parede aqui. Então a gente não sabe como ela está chegando, como não está, porque como você pode ver, o pé direito ele não é muito alto. Então a nossa intenção no projeto é a gente remover todo esse gesso e deixar somente na laje, né? Então a gente vai trabalhar a iluminação pontual em vários pontos da laje, vai conseguir puxar os pontos já que a gente vai estar fazendo a reforma, mas sem trabalhar um gesso no espaço. Mas a gente não tem 100% de certeza, porque essa infraestrutura de como está chegando essa elétrica, a gente só vai descobrir agora que a gente começar a demolir. Mas para isso, caso ocorra, a gente já previu um gesso também nesse espaço em que a gente consegue solucionar essa questão. Então, tudo tentando prever para a gente não ter nenhum imprevisto, né? Aqui, essa parede também, a gente tem uma coluna de mais ou menos uns 50, 60 centímetros que a gente não pode remover pela questão estrutural da edificação. Mas a partir daqui a gente consegue deslocar. Então esse registro vai ser deslocado de ponto, a gente vai demolir também essa parede e aqui vai surgir um negócio também super interessante. Aqui a gente tem a nossa sala, onde vai estar a parte da TV exatamente nessa parede aqui, vocês vão dar uma olhadinha depois no projeto, e aqui a gente vai demolir essa parede. Então aqui a gente vai ter um sofá que ele vai ter 2 lados. Então você vai poder sentar para o lado vendo a TV ou integrando com a parte da cozinha, onde ele vai se tornar um espaço maior de convívio, conversa, enfim, com quem estiver na ilha que a gente está fazendo também no projeto desse apartamento que está ficando bem maravilhoso. De obra mais bruta mesmo, de demolição, quebrar parede, a maior parte ficou nessa parte social para a gente integrar muito mais todo esse ambiente,
que esse apartamento é um apartamento que, apesar de ter até 3 dormitórios, que seria o terceiro aqui, ele é um apartamento bem compacto de 75 metros quadrados. Então, para a gente ter essa sensação de amplitude, não ficar essa sensação de mais apertado, essa abertura e essa união de todos esses espaços faz toda a diferença e faz esse espaço ficar bem mais aconchegante. Aqui, vindo para a parte mais íntima, né? Vocês vão ver no projeto que a gente vai criar um grande painel que vai camuflar o banheiro desse quarto aqui, o banheiro social, perdão. Então, essa porta, ela vai ficar uma porta camuflada, que é o espaço do lavabo, né? Então, a gente vai fazer ele que ele fique um espaço bem charmoso para a chegada, né? E além disso, a gente tem os 2 dormitórios. Então, os dormitórios a gente vai manter. Aqui a gente está são dormitórios bem compactos, mas a gente vai fazer algumas adequações. Então, por exemplo, nós vamos remover aqui, são os ar-condicionados antigos de janela. A gente já removemos eles, vamos fechar esses buracos e vamos fazer a instalação toda de aparelhos de split. Então vamos dar uma melhorada, uma atualizada nessas unidades, né? E vindo para a suíte, eu vou mostrar aqui também um pouquinho para vocês. Essa a gente também vai fazer uma pequena alteração da parte de alvenaria. Então assim, a gente está aqui com a nossa bagunça de começo de remoção de obra, mas tudo muito bem organizado, né? Como vocês podem notar aqui, a gente tem a porta que dá acesso ao banheiro da suíte, né? Essa porta ela vai deixar de existir, a gente vai fechar e vai deslocar a porta para outra parede aqui. Com isso a gente vai alterar a configuração do layout do quarto. Hoje a cabeceira ficava bem exatamente nesse espaço. Aqui a gente vai trabalhar um grande armário, então a gente vai se apropriar dessa parede e vai ficar um armário bem maior do que tinha anteriormente. E a gente vai fazer um trabalho com uma cabeceira super bacana, que ela vai ficar com a cama na cabeceira, virada para cá. Então a gente tem um espaço aqui que vai ter da porta do lavabo, do banheiro, perdão, e aqui a gente vai ter, inclusive, a TV que vai estar para a cama, né? Tem uma espera, na verdade, de TV, porque foi até uma solicitação do proprietário que ele não tem interesse da TV, mas a gente gosta de deixar preparado, né? Então são essas as reformas. Além disso, a gente vai trocar todo o piso da unidade, né? A gente vai deixar ela toda com nova pintura, enfim, nova iluminação. Então, segue a gente, acompanha, que logo mais eu vou mostrar um pouquinho desse projeto para vocês, mas a gente vai ter mais vídeos onde eu vou poder mostrar para vocês um pouquinho do processo todo dessa reforma, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da planilha de custos que a gente gosta de fazer. Então, antes mesmo da gente tirar o primeiro parafuso deste ambiente, desse apartamento, o cliente tinha uma noção de exatamente os custos que ele ia ter com a reforma, com o mobiliário, com a pintura, para ele receber essa unidade totalmente pronta. Então ele não inicia nada sem saber exatamente qual vai ser os custos que ele vai ter. Que é super legal porque assim o proprietário tem um controle, um planejamento e não tem nenhum susto no decorrer do andamento da obra. Segue com a gente que eu vou mostrar muito mais para vocês. Vamos aproveitar que a gente está aqui na obra, eu vou mostrar um pouquinho do projeto aqui para vocês. Então essa aqui, ó, é a planta executiva da obra. Então a gente tem toda a parte de demolir e construir do projeto, né? Então aqui a gente consegue notar super bem que a gente vai demolir essas paredes que eu mencionei para vocês da área de serviço, ampliar também, demolir essa parede que divide onde é a sala hoje com a cozinha, onde a gente tem esse sofá que vai ficar virado para os dois lados, né, que eu comentei para vocês. E aqui também a inversão, onde a gente vai fechar a porta do banheiro da suíte master e a gente vai deslocar ela para outro ponto, onde a gente vai relocar cuba, vaso sanitário a gente vai manter no mesmo local, que vaso sanitário em reformas é um dos pontos mais críticos quando a gente tem que mexer, inclusive, né? E a gente também tem alguns detalhes onde a gente já prevê a questão de inserir nichos dentro dos boxes dos banheiros, e também o proprietário solicitou que a gente ampliasse o tamanho da boca da churrasqueira, então isso também já está previsto em projeto, né? Esse aqui é um projeto que a gente daí tem todas as informações quanto à paginação de pisos, onde a gente tem até a especificação de tudo que já foi selecionado, a metragem quadrada para orçamentos, enfim. Aqui a gente tem projeto hidrossanitário, onde a gente tem o deslocamento de pontos de água, esgoto, que a gente vai ser necessário. Aqui a gente tem do gesso, que a gente vai fazer um gesso totalmente novo na área, nos banheiros, né? Assim como também informando que é o piso vinílico aqui nos dormitórios. E também todo o projeto elétrico. Aqui são dos pontos de tomada, interruptor, TV, todos os pontos elétricos, e um projeto luminotécnico, onde informa toda a iluminação que a gente vai utilizar
no projeto, né? Desde o que tem até de fitas de LED, enfim, no próprio mobiliário. Por quê? Porque a gente não gosta de utilizar a infraestrutura de ter um botão de interruptor no móvel, enfim, a gente coloca nas caixas do próprio apartamento, onde tem as 2, 3 teclas, né? Então, as iluminações, elas fazem parte do mobiliário, fazem parte da iluminação geral do apartamento, que a gente acha super interessante. E aqui também a gente tem um detalhamento de pintura, a gente tem pontos de climatização. E, por último, aqui a gente também tem metragens de rodapé, né? Então, um projeto super bem detalhado, que com isso a gente conseguiu fazer toda a parte de orçamento, apresentar para o cliente, deixar tudo muito bem esclarecido, né? E aqui também de esquadrias, porque nós vamos substituir as portas existentes do projeto. Então, esse aqui é o nosso projeto executivo que a gente deixa, inclusive, na obra, né? Junto com isso, a gente vai, ó, mostrar para vocês aqui, então, um pouquinho das imagens do projeto, né? Então, a gente tem aqui todo o projeto, até estava com o detalhamento aqui também aberto, mas deixa eu mostrar as imagens para vocês um pouquinho. E aí a gente vem aqui no nosso living, só para vocês entenderem rapidamente o que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem, ó, toda a nossa parte social integrada. Então, a cozinha e a área de serviço virou uma coisa única. E é esse o resultado final que a gente está buscando no nosso projeto, né? Então a gente vai ter essa grande ilha aqui super integrada e a gente vai ter do outro lado aqui a parte do sofá que eu comentei com vocês, em que ele fica virado para a parte da TV e para a parte da cozinha, né? Então essa integração dos dois ambientes, ela ocorre super bem, fica super bacana. E aqui a gente também consegue ver a iluminação que eu comentei para vocês, que ela faz parte do projeto, né? Já que a gente vai estar somente com laje, então a gente utiliza do mobiliário para fazer, ó, como aqui na prateleira da cozinha, para fazer a iluminação dos ambientes também. Então isso aqui é um pouquinho do projeto que vocês vão ver o desenvolvimento junto com a gente em mais algumas séries aí que nós vamos fazer no nosso canal, né? E por último, que também é muito importante, aí a gente tem todos os orçamentos da obra, né? Então o nosso cliente, ele consegue ver aqui, ó, a gente tem uma planilha com todos os custos gerais da obra, por ambiente, por tipo de serviço. Então, com isso é possível você ter um controle total do planejamento da obra. Inclusive, no final, a gente tem custos, item por item, parcelamento, e no final, a gente consegue ter uma ideia de valor global e fluxo de caixa. Então a gente consegue ter todo esse planilhamento, que é bem complexo, bem grande, mas gera o controle tanto antes de iniciar a obra para não ter sustos, mas também como um controle para a gente ser bem direcionado na hora da execução do projeto. Tudo isso a gente faz quando a gente faz a execução da obra, para a gente conseguir chegar no resultado almejado, no valor almejado também. E aí, curtiram? Nos sigam, compartilhem. A gente vai fazer essa série muito especial para mostrar esse imóvel aqui que tem um carinho muito especial para a gente, para vocês verem todo o processo de como é que funciona uma reforma do zero, onde o apartamento vai praticamente do zero começar a se transformar. A gente quer que vocês conheçam um pouquinho mais de como tudo acontece e a gente vai mostrar isso para vocês nessa série que a gente está criando, dessa reforma dessa unidade, desse apartamento. Sigam a gente, compartilhem e venham comigo mais nessa história.